Alunos, boa noite, né? Então, dando sequência aos nossos assuntos, né? A nossa matéria. Hoje a nossa aula a gente vai falar sobre serviços e os componentes de café da manhã e brunch, tá? Na aula passada, uma das atividades era que vocês pesquisassem, né, sobre essas modalidades para a gente já começar a entender, né, quais são os componentes, né, como é a montagem, quais ingredientes fazem parte. E aí, o que eu digo para vocês, dependendo do local que a gente pesquisa, seja internet ou livros, esses assuntos eles podem ter algumas diferenças em questão de conteúdo, tá? Então, a nossa apostila, ela foi feita com base no livro Gestão Hoteleira, do Geraldo Castelli, né? Então, é um autor que eu usei para basear esse conteúdo que vou passar para vocês hoje. Então, recapitulando, pessoal, né, o que a gente viu na aula passada, o café da manhã é a primeira refeição a ser servida, né, durante o dia, e a gente pode perceber que, dependendo do lugar que ele é produzido, que ele é feito, né, a gente vai ter uma variação aí de produtos, né. Então, nessas modalidades, que hoje é o tema da nossa aula, vocês vão observar diferentes produtos, né? Não existe um produto X, por exemplo, olha, no café continental é servido o pão X, no tropical são só frutas Y, não. Então, dependendo da região que a gente está, né, pode-se usar produtos regionais, frutas da estação, tá bom? Então, só para vocês entenderem essa questão da variedade. Então, puxando, né, para a questão hoteleira, né, pousadas e flats, quando a gente fala de café da manhã, a gente tem 5 modalidades que a gente pode destacar. Começando pelo café continental. Gente, esse café continental, geralmente, ele é servido em pousadas mais econômicas. Então, ele é um tipo de café da manhã que ele não vai ter muitas variedades, né? O que a gente pode encontrar como item que faz parte desse café da manhã? Pães, manteiga, geleias ou compotas, chá, café, achocolatado, né? Geralmente o chá, ele pode vir acompanhado de leite ou não, tá? O leite também ele pode ser servido quente. Então é um café da manhã que ele não vai ter aquela variedade de produtos. E além dessas bebidas, gente, geralmente serve-se o suco de fruta, tá? Na maioria das vezes suco de laranja, né, que é o suco mais simples. E às vezes o hóspede ele pode querer um complemento para o seu café da manhã. Então isso é solicitado, né, na recepção ou com a gerência, né? E se o hotel consegue atender esse complemento que o hóspede quer, né, ele paga uma taxa para ele ter algum complemento do gosto dele no seu próprio café da manhã. Agora falando sobre o café tropical, gente. O café tropical, ele é conhecido também como café à brasileira. Então, dependendo do hotel, da pousada, né, que você frequenta, esse café, geralmente, ele é muito farto, né, ele tem muitas variedades. E aqui na apostila, eu coloquei alguns itens que podem ser encontrados, né. Eu vi que muitos alunos responderam a atividade passada, querendo mencionar o nome tropical, a questão de decorações, né? A questão do clima tropical. Então, igual eu falei para vocês, dependendo de onde vocês pesquisam, né? Tem alguma informação que ela já é mais diferente, né? Mas aí, o que eu quis demonstrar aqui para vocês na apostila é a questão mesmo dos componentes, para vocês saberem diferenciar um café da manhã de outro. Então, pessoal, comparando com o café continental, que é aquele café mais simples que eu acabei de falar, olha já a diferença de componentes, né? Então, no café tropical, a gente já vai ter frutas variadas, como por exemplo, melão, maçã, mamão, melancia, uva, abacaxi, pães. Aí já tem vários tipos de pães. Pão francês, pão de milho, pão de centeio, cuca, croissant. Então, aí já começa a entrar um pouco, né, da gastronomia internacional. A cuca é de origem alemã, croissant, França, tá? Bolos diversos, aí vai depender daquela questão regional.
não tem o bolo fixo que eu falo pra vocês, tá? Então isso aí a gente pode variar na questão dos sabores, né? E trazer esse regional que hoje está sendo tão valorizado. Agora já que os frios, né? Então geralmente o que que se engloba nos frios? Copa, gente, é um presunto defumado, tá? De origem italiana. Assim como salames, né? Salames diversos, presuntos diversos, queijos diversos. Suco. Então já tem uma variedade a mais de sabores de suco, né? Hoje a gente encontra também muitos sucos detox, né? Que já faz parte, né, da dieta também. Suco detox verde quanto o vermelho, que é feito à base de beterraba. As bebidas quentes, né? Café, leite, chocolate e chá. E outros componentes como manteiga, sucrilhos, salsicha, ovos quentes e geleias, tá? Compotas também podem entrar nesse café tropical. E a preparação desse tipo de café, gente, depende muito da empresa, tá? Algumas preparações podem ser feitas no dia anterior à noite e outras podem ser finalizadas ou então preparadas no início da manhã. Então, geralmente, esse funcionário ele entra 6 horas, 5 horas da manhã, tá? Quando os hóspedes já começam a levantar, é de suma importância que esse salão onde o café da manhã é servido já esteja pronto, com todas as suas opções. A partir do momento que uma comida, né, vai acabando, o cozinheiro e o garçom são os responsáveis, né, por substituir aquelas travessas vazias por travessas, né, com os novos produtos, tá bom? Aí, gente, acabou o café da manhã, tá? Esse salão sempre vai ser higienizado, né? Assim como tudo que foi usado, as travessas, talheres, pratos, tá? Para que no outro dia já esteja tudo pronto para repetir o serviço. Agora, pessoal, falando sobre o breakfast. O breakfast já é aquele café da manhã destinado àquelas pessoas que já querem ter uma alimentação mais completa logo cedo. Então, comparando, por exemplo, com o café tropical, o que que vai ter de diferente, né? O que que vai ter a mais nesse café da manhã? Carnes, tá? Então, é comum que se tenha peixes, é comum que se tenha carnes, como, por exemplo, que eu coloquei aqui na apostila, rosbife, inclusive já fiz uma receita, né? E coloquei no canal que vocês acompanharam. Outros tipos de presuntos, bacon e salame, tá? Então, a carne, ela entra mais assim nesses estilos de preparações. E outras variações de laticínios, como iogurte, coalhada, tá? E alguns doces. Então, a diferença é que ele vai ter esses itens a mais, né? Tornando a refeição um pouco mais completa. E sobre o café da manhã completo, teve até uma dúvida no grupo, né? Que teve um aluno que questionou, que achou, assim, bem parecidas as definições. Só que a diferença, gente, do café completo comparando com o breakfast, é essa questão dos pratos quentes. Então, se no breakfast tem preparações à base de carnes, mas aquelas preparações mais simples e específicas, no café da manhã completo a gente já tem o adicional de pratos quentes, à base de carnes, à base de ovos, tá? Então, pode entrar, por exemplo, tortas recheadas à base de carne, algumas carnes com algum molho específico, soufflés, que é feito à base de ovos, tá? Então, algumas preparações que são mais, que tem um grau de preparação mais complexo, tá? Do que preparações mais simples. E aí, sobre a questão também que a gente já pode começar a falar de serviços, né? Essas modalidades que a gente falou, ela pode ser tanto servida de forma de buffet ou então à la carte, tá? A gente já tem muitas pousadas que estão optando por servir um café da manhã à la carte, né? Que até assim, pra gente falar sobre questão de desperdício, tá? Tem bastante a ver. O serviço de buffet, gente, esse café da manhã que ele é servido dessa maneira, né? As opções ficam dispostas numa bancada, né? Numa mesa e o cliente se serve sozinho, né? Então a gente vai lá, escolhe, né? O alimento do nosso gosto, né? Geralmente ele é à vontade, né? E simples. E o café à la carte, né? A diferença é que ele é servido ao cliente na mesa ou no quarto. Eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês. Eu trabalhei numa pousada em Pirinópolis que ela tinha esse café da manhã personalizado. Eu achava incrível.
Por exemplo, a cozinha, ela tinha, né, um vidro onde a gente conseguia ver, né, que os hóspedes estavam chegando para o salão. E nessa pousada só aceitam casais, não aceita criança. Então, na hora que a gente via, né, o casal chegando para o salão, a gente já preparava a primeira parte do café, que era suco, frutas e mel, né? Se eu não me engano, com algum cereal, tá? Então, às vezes tinha opção ali de servir aveia, de servir algum outro cereal específico, algum grão, alguma semente, tá? Aí, pessoal, enquanto, né, o casal comia essa primeira parte do café, né, tranquilo, com calma, a gente preparava a segunda parte, que era onde, né, já se incluía os pães, pão de queijo, biscoito de queijo. Cada dia era um sabor de bolo diferente, cada dia era um salgado diferente, justamente para os hóspedes que iriam ficar 3, 4 dias, tivesse uma variação ali, né, dos produtos do café da manhã. E aí, além dessa questão da parte 1 e parte 2 de café da manhã, tinha o cardápio, né, à parte. Então, nesse cardápio tinha as preparações com ovos, preparações com outros pães, né, por exemplo, misto quente, bauru, algum leite, né, mais específico, uma preparação específica, um chá, tá? Então, tinha, né, toda essa opção para o hóspede, né, pedir o que mais, assim, agrada. Na verdade, pessoal, para o hóspede pedir, né, outras opções que ele acha que é essencial para o café da manhã dele. E aí, nessa parte, né, de servir esse café da manhã personalizado, eu achava muito interessante porque a porcentagem de desperdício era muito pequena. Porque a gente não tinha aquela necessidade de fazer aquelas travessas de ovos mexidos, travessas de bauru, travessas de frios, né, de frutas. Então, a gente só fazia mediante o pedido do hóspede, né? Então, tinha hóspede que falava, eu quero 2 fatias de presunto, uma fatia de queijo fresco e mais uma banana, um exemplo. Então, já era preparado num pratinho, o garçom levava. Quero um ovo mexido com bacon. Então, ia, né, a porção individual. Então, eu achava muito legal, né, essa logística. Acho que deu para vocês compreenderem, né, essa questão dos componentes, né, dos serviços de café da manhã. E agora aqui no brunch, gente, a gente já sabe o que é o brunch, né? Sobre a questão dos componentes, basicamente pode-se servir num brunch o que é servido no café da manhã. E aí a gente pode, né, incluir outras preparações, como quiches, tortas, sobremesas, né, que engloba também tortas doces, antepastos, carnes e peixes curados, tá bom? Então, não é assim algo tão assim diferente que possa incluir, né? Sempre itens que pode fazer parte de um almoço, igual a gente viu na aula passada. E outra coisa que é muito comum nos brunches, né, é a inclusão de champanhe e espumante. E aí tem uma diferença, essa questão de espumante e champanhe não são a mesma coisa, tá? O espumante, gente, nada mais é que um vinho branco que passou por 2 fermentações, tá? Depois vocês podem pesquisar isso para vocês entenderem essa questão do processo. E o champanhe, ele é um espumante que ele é produzido na região de Champagne, França, tá? Então a gente só pode chamar de champanhe esse espumante que foi produzido nessa região. Caso contrário, né, a gente chama de espumante normal mesmo. Então, basicamente é isso, tá? A questão de brunch, café da manhã, a gente sabe que a diferença entre eles é a questão do horário e de alguns componentes, tá? Eu coloquei aqui na apostila, gente, sobre grazing tables, que é o que eu tinha comentado com vocês na semana passada no grupo, que ela pode se encaixar numa modalidade de brunch, tá? Então, eu coloquei aqui o conceito, né? Significa mesa de pastoreio. Geralmente a grazing table, gente, ela é montada no estilo de coffee break, né? Então a ideia é que as pessoas passem por aquela mesa, né? Pegue, né, o item que mais lhe agrade, justamente por ser um tipo de serviço que ele é muito prático, né? E não precisar usar louças, né? Não usar talheres, né, para se servir. Então a praticidade com esse tipo de serviço, né, é bem grande.
Então, como essa mesa, gente, ela é montada com uma variedade de produtos, né? As grazing tables, ela tem uma possibilidade maior de agradar mais as pessoas, né? Porque ela pode atender diversos gostos e diversas necessidades. E outra coisa que eu queria falar com vocês sobre essa questão de produtos, é sempre importante também a gente prestar atenção para o fato, né, de algumas pessoas terem algumas restrições alimentares, tá? Então é sempre interessante a gente ter opções. Falo isso tanto no café da manhã e brunch, né, que são servidos em hotéis, pousadas, né, assim como eventos, né? Geralmente as grazing tables são mais usadas em eventos particulares, mini eventos. E aí sempre é legal a gente preocupar com essa questão do cliente nosso que vai ter alguma restrição alimentar. Vamos lá, as grazing tables, gente, elas também podem ser montadas de forma temática. Então eu posso querer fazer uma mesa árabe, mexicana. A gente também pode muito usar essa modalidade para festas de fim de ano, né? Então, por exemplo, Natal e Ano Novo, que já estão aí, né? Então, dá para montar grazing table dentro desse tema, que fica muito bonito também. E outras modalidades que estão dentro das grazing table é a questão das grazing board e grazing box, que nada mais é do que a gente montar, né, em tamanhos menores. E o que acontece? Na grazing board, a gente vai usar tábuas. Então, eu posso usar tábuas de churrasco, outras tábuas de diferentes modelos, tá? Não tem problema nenhum. E as box são montadas em caixas. Então, pessoal, as box e as board, né, que a gente monta em tamanhos menores, né, ou seja, nas caixas ou nas tábuas, é uma opção muito boa para a gente poder presentear. Por exemplo, hoje eu vou montar uma box, né, e o legal dessa questão, gente, é que sempre o cliente ele vai falar os itens que ele quer, né? Eu sempre pergunto, não falo assim, olha, tem algum item que você tem uma preferência? Você quer que eu monto dentro, assim, de qual temática? De café da manhã, do lanche da tarde, é para criança, né? Então a gente pode definir. Por exemplo, então essa que eu vou montar, ela é para servir um lanche da tarde, né? A pessoa vai receber na casa dela, né, itens que dê para ela tomar um lanche da tarde. Então o que eu vou colocar nessa caixa? Então nessa caixa que eu vou montar hoje, olha só o que eu posso colocar como item. Eu posso colocar um suco, uma fruta, um tipo de pão, algum item frio, né? Tanto queijos como itens de charcutaria. Posso colocar um antepasto, posso colocar uma manteiguinha temperada, tá? Então, assim, é dentro da opção que o cliente pede, né? Claro que o cliente também pode te pedir uma ideia. E aí você vai usar, né, o conhecimento que você tem, né, para vocês definirem como que seria a box que a pessoa mais ou menos imaginou. Então, você pode ajudar o seu cliente também nessa questão. E outra coisa que é legal, gente, na questão das montagens, quando a gente faz, né, o serviço nas mesas, que é o grazing table, geralmente é muito legal a gente usar esses elementos mais rústicos, né? Então, caixotes de madeira, né, no lugar das travessas, por exemplo, vai dar um toque mais especial. Na própria mesa a gente pode usar algumas tábuas de diferentes formatos, né? Então dá um charme. E aí eu coloquei aqui na apostila algumas dicas, né, quando a gente vai montar, por exemplo, uma grazing table. Então é muito importante a gente definir a fachada da mesa, né? Então geralmente a gente tem que montar essa mesa num ambiente que quando os convidados começam a chegar, eles já vão ser impactados, né, pelo visual. E isso vale tanto para os café da manhã que são servidos em hotéis também. E aí tem a questão das dimensões e alturas, né? Quando a gente vai montar uma mesa que ela é composta por muitos itens, a gente tem que saber organizar de uma forma que fique mais fácil. Por exemplo, eu não vou pegar um caixote de madeira ou então um vidro de conserva, né, que eu posso usar para decorar a mesa e vou colocar na frente, porque vai tampar a visão dos outros itens, tá? Então é legal a gente saber fazer essa organização da mesa.
para ficar harmonioso, né? E falando em harmonizar, é muito importante que a gente harmonize os ingredientes, né? Então a combinação de sabores, a questão das cores também, tá? Então tudo isso aí vai agregar para um resultado maravilhoso no final. E aí a gente fecha aqui falando sobre a questão do mercado, sobre as grazing table. Então a gente pode falar, gente, que as grazing table, elas estão conquistando já o mercado, né? Tá sendo pouco explorado, mas assim, eu que fico muito por dentro dessa questão de Instagram, né? Hoje, né, a gente consegue fazer várias vendas, né, nas redes sociais. Então, cada dia que passa, eu tô vendo muito esse aumento, né, de empresas trabalhando com esse tipo de proposta, né? E justamente, gente, as grazing table, elas vão atender pequenos eventos, pequenas comemorações, igual eu tinha falado para vocês. É um serviço que ele é muito prático, né? E geralmente ele sempre supera as expectativas, né? Pela variedade de itens que ele tem. Então é um serviço que ele é muito fácil de alcançar todas as necessidades, né? De quem está participando. E outra coisa, gente, essa proposta também, ela é muito indicada para pessoa que tem a vida muito corrida, né, fica muito tempo fora de casa, então às vezes ela quer preparar algum evento para os amigos, para a família, ela não tem o tempo, né, de correr atrás dos produtos, né, e muito menos fazer essa montagem. Então, geralmente, né, ela contrata essa pessoa e a pessoa vai cuidar de tudo. Ela vai comprar os ingredientes, ela vai fazer a decoração, né? E a pessoa chega, já vai estar praticamente tudo organizado, tá? E é muito importante, gente, que esse profissional faça as compras, tá? Porque ele, né, com certeza vai ser um profissional que ele já vai estar capacitado para fazer esse tipo de evento. Ele vai entender sobre a harmonização de sabores, né, e de todos os componentes, tá? Então a gente sempre tem que prezar por essa questão funcional, tá? Então isso aí é muito importante. E outra coisa, né, finalizo a aula aqui e nessa semana eu não vou passar atividade, tá? Então a presença ela vai se dar em decorrência da participação da aula no grupo, né, na visualização do vídeo no YouTube ou no WhatsApp, né? Porque eu consigo ver quem tá visualizando. Então, essa semana, tá? Não vou dar atividade porque eu acho que a gente já falou bem sobre esse tema. Vocês já fizeram a pesquisa na aula passada. E é isso, pessoal. Então, aí aguardo dúvidas, né? Outras colocações que vocês quiserem fazer no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, tenha todos uma boa noite, né? Mais uma semana que se passa, né? E espero que o conteúdo esteja sendo, né, de fácil entendimento. E qualquer dúvida, vocês me chamam.